Olá a todos, sempre é uma imensa felicidade estar com vocês para estudar, para refletir sobre a doutrina espírita e a história do movimento espírita, especialmente sobre os temas tratados no livro O Legado de Allan Kardec. No nosso encontro anterior e no livro O Legado de Allan Kardec, fizemos uma análise do artigo Uma Infâmia, escrito por Henri Sousa e publicado em 1884 no jornal Le Spiritisme, da União Espírita Francesa. O artigo Uma Infâmia é a primeira denúncia pública de adulteração da obra A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Nessa denúncia, Henri Sousa faz a seguinte pergunta: qual foi o móvel dessas manobras? Ou seja, qual foi o motivo que levou à adulteração da obra A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo? Para responder essa pergunta, Henri Sousa ressalta a supressão na quinta edição, revista corrigida e aumentada, do item 67 do capítulo 15, que trata do desaparecimento do corpo de Jesus. Henri Sousa enfatiza que a supressão do item 67 do capítulo 15 mostra claramente para quem Allan Kardec foi vendido. Mas o que Henri Sousa quis dizer com isso? A afirmação de que Allan Kardec havia sido vendido é uma referência ao domínio econômico exercido pelo rustenguista Jean Guérin sobre a sociedade anônima. Como já vimos em outros vídeos desta série e no livro O Legado de Allan Kardec, a partir do domínio econômico do rustenguista Guérin, a sociedade anônima passou a defender o rustenguismo em detrimento do espiritismo. No entender de Henri Sousa, a supressão na quinta edição, revista corrigida e aumentada, do item 67 do capítulo 15, que trata do desaparecimento do corpo de Jesus, favorece o rustenguismo, que havia comprado, vamos dizer assim, a sociedade anônima. Então, nessa denúncia, Henri Sousa dá a entender que a obra A Gênese, os Milagres e as Predições, segundo o Espiritismo, foi adulterada para favorecer o rustenguismo. Então, nós nos perguntamos: a obra A Gênese, os Milagres e as Predições, segundo o Espiritismo, foi realmente adulterada com a finalidade
de favorecer o rustenguismo? Ou seja, a pessoa ou as pessoas que adulteraram a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, fizeram isso com a intenção de favorecer o rustenguismo? Como vimos, Henri Sauce dá a entender que sim, né? Que a obra A Gênese, os milagres e as predições, segundo o Espiritismo, foi adulterada com essa finalidade, para favorecer o rustenguismo em detrimento do Espiritismo. Mas a questão de que a Gênese foi ou não adulterada com a finalidade de favorecer o rustenguismo continua sendo um interessantíssimo campo de pesquisa. Vamos refletir agora, ainda que brevemente, não sobre a finalidade, mas sim sobre a consequência da adulteração da obra A Gênese, os milagres e as predições, segundo o Espiritismo, com relação ao rustenguismo. Então, nós nos perguntamos: a adulteração da obra A Gênese, os milagres e as predições, segundo o Espiritismo, favorece o rustenguismo? Ou seja, a adulteração de A Gênese, os milagres e as predições, segundo o Espiritismo, tem como consequência o favorecimento do rustenguismo, ainda que a adulteração não tenha sido feita com essa finalidade? Vamos ler um trecho de um artigo sobre o assunto, publicado por Marco Milani. Marco Milani é diretor do Departamento de Doutrina da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo e presidente da USE Regional de Campinas. Esse artigo foi publicado no blog Educador Espírita e no jornal Dirigente Espírita da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Escreveu Marco Milani: o item 67, presente na 4ª edição, trata justamente das possíveis explicações para o desaparecimento do corpo de Jesus, sendo consideradas apenas as hipóteses de um roubo clandestino ou da ocorrência dos fenômenos mediúnicos de transporte ou invisibilidade. Em momento algum, sinaliza-se a possibilidade de que o sumiço do corpo estaria relacionado à crença docetista do mesmo ser fluídico, como desejariam os seguidores de Rustem. Ressalta-se ainda a necessidade de que qualquer explicação seja validada pelo critério da universalidade dos ensinamentos dos espíritos. O leitor poderá seguir o claro raciocínio de Kardec para essa questão no estudo dos itens 64 a 68 da 4ª edição. Porém, na 5ª edição,
notará que o desenvolvimento dessas hipóteses foi prejudicado com a eliminação do item 67 da edição original e renumeração do item 68, como sendo esse o item 67 da versão modificada. Uma vez que o objetivo foi discutir o desaparecimento do corpo de Jesus, a quarta edição está fundamentada em uma sequência lógica nos itens citados até o 68, que foi prejudicado pela supressão ocorrida na quinta edição. Em suma, segundo explica Marco Milani, a supressão do item 67 do capítulo 15 na quinta edição prejudica a lógica, o desenvolvimento da questão do desaparecimento do corpo de Jesus. No único texto depositado legalmente, autorizado e publicado por Allan Kardec na obra A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, ou seja, o texto de 1868, reproduzido nas 4 primeiras edições, refuta-se de maneira clara, lógica e categórica a teoria rustenguista do corpo fluídico de Jesus. Na quinta edição, adulterada, essa refutação é prejudicada em função da supressão do item 67. A supressão do item 67, essa passagem esclarecedora sobre o desaparecimento do corpo de Jesus, bem como a inclusão de textos confusos e de erros doutrinários, especialmente de passagens supersticiosas na quinta edição, prejudicam consideravelmente o conteúdo da obra A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Sempre devemos ter presente que a Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo é a obra de Allan Kardec, que refuta de maneira categórica o rustenguismo. Portanto, tudo aquilo que possa servir para tentar deturpar o conteúdo de A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, relativizá-lo, confundi-lo, distorcê-lo, em suma, tudo aquilo que possa servir para prejudicar a obra A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, tende a favorecer o rustenguismo. Em resumo, a adulteração de A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, ao prejudicar
consideravelmente o conteúdo da obra, favorece o rustenguismo. Em outras palavras, o conteúdo da quinta edição, revista corrigida e aumentada, favorece o rustenguismo. Agradecemos imensamente a atenção de vocês, o carinho, a amizade fraterna, a divulgação desses vídeos. Estejam à vontade para divulgar esses vídeos. Agradecemos à Rádio Portal da Luz, que tem emitido o áudio dos nossos estudos, a Nuno Emanuel, a Ismael Gobo, a revista digital O Consolador, ao site Autores Espíritas Clássicos, ao portal Chico Xavier Oficial e a todos os demais queridos amigos e irmãos de Ideal Espírita que têm participado deste estudo e divulgado os vídeos. E desejamos a todos de coração muita paz, muita saúde e muita felicidade.